Boa tarde, Pai seja convosco. Que alegria estar mais um sábado aqui na sua companhia. Começou o programa Femininas. Então, olha, é a hora do nosso chá da tarde, tá? Então, pegue seu chá, pegue seu café, chama aí o pessoal que está em casa, já começa compartilhando para pegar o programa logo do início. Vamos falar hoje de uma história incrível, viu? De fé, superação e vitória, transformação. Então, é o momento que você tem para compartilhar com a sua amiga, com a sua irmã, com a sua mãe, com a sua tia. Compartilha, porque o programa Femininas é feito para você, mulher que precisa ouvir a palavra de Deus com histórias reais, porque são histórias reais que transformam histórias, né, Gabi? Isso mesmo. E antes de começarmos, queria mandar um beijo para o nosso patrocinador oficial, Égua do Celular. Não esqueça de segui-lo no Instagram, Égua do Celular. E lá você tem todas as novidades da melhor empresa de celular de Belém, toda a região do Pará. É verdade. Tá bom? Então venha conosco hoje que temos um programa maravilhoso, assim como minha amiga Elins falou. E eu queria chamar a nossa convidada, essa mulher abençoada. A gente já começou a chorar, a gente teve aqui... Antes de começar o programa, a gente já estava aqui querendo chorar, emocionada, porque é um testemunho poderoso. Então, seja bem-vinda, minha amiga Daniele Cavalcante. Obrigada. Que alegria ter você, amiga. Seja bem-vinda ao nosso programa. Eu agradeço, eu me sinto lisonjeada de poder estar aqui, né, com vocês, que também são mulheres que me inspiram, e para poder contar um pouco, né, do meu testemunho, de como eu superei, e temos muita coisa para avançarmos e ajudarmos outras mulheres, né? Amém. Amém. Para que a gente possa começar o nosso programa, às vezes a mulher que está ali em casa não lhe conhece, queria pedir para que você pudesse se apresentar um pouquinho, dizer quem você é, e eu creio que você vai ser muito abençoada hoje nessa tarde. Então, eu sou Daniele Cavalcante, né? Eu sou mãe de Maria, de Nicole, esposa de Augusto Cavalcante, o meu grande amor também. Eu venho de uma família muito amorosa, de 4 irmãos, pais maravilhosos, que sempre foram minha maior base, o meu maior ministério, né? É a minha família. E nesse decorrer da minha vida, né, eles sempre estiveram ali na minha conduta, me ajudando a superar muitos desafios. O que você faz? Bom, eu sou uma neuropsicopedagoga em ação, atuante, amo causas, eu transformo esses diagnósticos em algo mais leve, né? A gente sabe que o diagnóstico muitos enxergam como uma sentença, mas não é. E eu estou aí para ajudar nessa caminhada, a devolver uma vida mais leve, mais sensível, reabilitando no ensino-aprendizado e outras coisas mais. Né? Mentora também. Sim, mentora, com muito orgulho. Supervisora. Mãe. Eu sou uma mulher multifuncional, para a glória de Deus. E calma, né? também, né? Porque eu olho para ela assim, calmaria. Tranquila. Glória a Deus. Ela sempre tranquila, Amém. É calmaria. Verdade. Graças a Deus. Muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada Bem-vinda. mesmo. Vamos começar começando. Sim. Se é para chorar, vamos chorar desde agora. Verdade. Amiga, você viveu 6 anos de uma doença que muitas pessoas até não enxergam, né? A gente fala que muitas vezes é uma doença invisível, que é a silenciosa, que é a depressão. E você viveu 6 anos com isso. E eu sei e imagino que foram os piores anos da sua vida. Mas em que momento, mesmo você tendo uma família amorosa, né, um casamento consolidado, filhas abençoadas, aparentemente as pessoas tentam achar justificativas nisso e não tinha. Em que momento você percebeu que estava inserida nesse quadro dessa doença? E como você conseguiu identificar que, além disso, era uma guerra, era um desafio de identidade, de propósitos, que você estava faltando alinhar algumas dessas áreas assim na sua vida? Como você se enxergou nesse contexto? Como foi? Compartilha pra gente. E como foi o resgate disso tudo? Bem, a depressão a gente já sabe que ela é uma doença que ela não só está no âmbito físico, né? Quando se fala em depressão, a gente tem para falar, para desmitificar. Depressão ela é algo horrível mesmo, ela acontece, ela é real. E para mim, depressão foi um momento assim de mais puro, foi cinza.
Eu não conseguia enxergar a minha vida em momento algum. E as pessoas me perguntavam como que alguém que tem uma família maravilhosa, um casamento consolidado, filhas naquele momento, até tinha minhas filhas, já tinha, né? Pode estar passando por isso. A depressão, ela não requer algo de nós. Quando a gente já está dentro desse quadro depressivo, a gente se questiona, por que eu, por que comigo? Eu tive esse processo de questionamento. E foram 6 anos realmente de muito desafio. Porque eu lembro que eu trabalhava numa escola, né? Também sou educadora. E aí minhas 2 filhas ficavam com babá. E quando eu voltava para casa, eu sentia um vazio tão grande. Eu chorava do nada. Eu me sentia como uma mulher sem sentido, uma mulher totalmente perdida. E aquilo ali foi postergando, né, para vários momentos da minha vida. E eu não querendo aceitar, né, principalmente pelo medo de que as pessoas iam pensar, né, julgamento, né, porque a gente, quando está num momento assim de depressão, a gente acaba validando o que o outro vai pensar de nós, né. E eu me preocupava muito com aquilo. Eu sempre também fui uma mulher que sempre transpareceu estar tudo bem, sempre dar conta de tudo, né? As minhas filhas pequenas ali naquele momento, e eu precisava de fato ser essa mulher forte. Mas isso não foi tendo mais controle, né? A cada dia eu ia ficando mais frágil, a cada dia mais triste, cada vez mais, mesmo até chegar no ápice da depressão, né? E ali eu fui diagnosticada com uma depressão chamada endógena, né? E o que é essa depressão endógena? Essa depressão endógena é causada no nosso corpo pela falta realmente dos neurotransmissores. Falta de serotonina, dopamina, que é o que te traz para a vida com alegria. E eu não tinha prazer para nada. Nada. Diversas vezes ali eu fiquei realmente prostrada. Cheguei no ápice da depressão. Prostrada ali no momento que fui perdendo peso, eu cheguei a pesar 46 quilos, né? E eu lembro que na época eu fui para um psiquiatra, o Dr. José Paulo, né? E eu lembro que ali para mim foi muito difícil, porque eu me via e não me enxergava, né? Existe aí uma ambiguidade, a gente se vê e não se enxergar, e de fato foi. E ali começou o processo, né, dos remédios. A gente sabe que depressão é realmente uma doença que precisa ser tratada, mas até que a gente entenda esse processo, a gente também não quer passar por ele, para que não tome... A negação. Isso. A negação. A depressão ela é uma doença que ela não é esclarecida para a população de modo geral, por né? conta do preconceito. Tem muitos preconceitos, tem muitos estereótipos sobre isso. Então acaba que a falta de informação faz as pessoas julgarem muito alguém. Sim. E a gente sabendo disso, a pessoa que está no quadro, ela por si só já começa a se julgar ou se pré-julgar pensando no julgamento, né? Sim. Então começa já uma guerra aí. De aceitação, né? a pessoa De aceitação. É uma doença. É uma doença, né? né? Você falou, são os neurotransmissores que estão causando isso, então tem que tratar como uma doença. Isso, a falta deles, né? Foi o que me fizeram a chegar mesmo no mais profundo da depressão. E quando chegou a fase dos remédios? Chegou o diagnóstico e agora começa um tratamento? Sim, entrei com sertralina, né? Rivotril, pesadíssimo mesmo, ali eu só dormia e minha família tentando fazer o máximo para que eu saísse daquele quadro, mas realmente não é algo fácil. A gente não consegue sair, a gente tem ali palavras de motivação, inclusive eu odiava quando a minha mãe trazia pessoas para me visitar, para tentar levantar meu astral, né? Porque as pessoas chegavam... tentando te ajudar, né? Isso, meu pai, minha mãe, meu esposo também, que foi assim, incansável. Na época o Augusto também trabalhava em outra cidade e meus pais que me ajudavam muito com as minhas filhas, minha sogra. E assim, eu lembro que quando essas pessoas iam me fazer a visita, eu ficava com raiva, porque ali elas queriam entender como uma mulher daquela, com uma família, né, tão estruturada estava passando por aquele momento. E aquilo ali me irritava mais ainda. E eu falava para minha mãe, pedia que não fizesse mais isso, não trouxesse pessoas para me visitar, né? Porque, na verdade, nesse processo de depressão, você quer viver o seu vazio. Você perpassa por ela. Você quer viver aquilo. Você já não se enxerga, você já não sabe mais quem, você perde a total identidade. Foi o que aconteceu comigo. Quer mergulhar Posso as suas próprias feridas. Sim, né? muito. Me deixa. Me deixa. Eu não tinha prazer para absolutamente nada. Eu só tomava, eu lembro que meu pai me dava mingau de farinha tapioca na boca. Né? Meu pai, minha mãe. Era seu alimento. Era o meu alimento. E eu fui cada vez mais ficando ali prostrada mesmo, né?
E ela tem um processo dessa abnegação que eu tive até o processo de aceitação. Então, para mim é muito... Hoje eu consigo falar da depressão como algo que foi necessário. Porque eu entendi que através dessa depressão eu pude realmente curar muitas coisas dentro de mim. Né? E eu vejo a depressão hoje como algo que tem que ser levantado. E eu me alegro porque eu já vejo esse processo, né? Eu já vejo uma evolução com relação à depressão, porque é algo que tem que ser levantado para as mulheres, crianças. A gente já vê crianças com depressão, a gente vê que não só a depressão em si, mas como outros transtornos, né, emocionais que são importantes que a gente fique de olho para que a gente venha cuidar. E hoje eu posso dizer que realmente eu fui tratada, eu fui restaurada desse processo. E assim, com muita paciência, porque a gente tem que ter paciência no processo, não é fácil. Aí ia pro médico, aumentava a dose, aí quando eu tinha uma recaída, entendeu? Foi assim um momento muito difícil. E prolongado, né? Prolongado. Às vezes, quando a gente pensa que você vai tratar uma doença física, se você falar, se o médico disser você tem que ficar 1 ano tratando disso, ou quando passou o tempo, 1 ano, 2 anos, você acha que foi assim 1 ano desperdiçado cuidando de uma doença física. E a depressão, sendo uma doença psicológica, se prolongar por 6 anos, o desgaste, tanto físico quanto emocional, é muito maior. Sim, né? E traz um desgaste, assim, não só no seu emocional, também no físico, e também eu quase também que já não tinha mais paciência comigo mesma, né? O meu casamento, assim, já estava um pouco desgastado, porque meu esposo queria ver ali aquela mulher mais, assim, ele queria ver uma evolução, né? Mas eu me fechava cada vez mais, e teve um momento bem difícil, assim, que eu pensei em desistir até do casamento. Nossa, ele não pode passar por isso, ele não tem culpa, minhas filhas pequenas ali, a Maria Eduarda com 10 anos, eu lembro que eu ficava a maioria do tempo no quarto, né, ela vivenciou tudo isso, a Nicole nem tanto porque eu não entendia, mas a Maria Eduarda, ela vivenciou muitas das minhas fases ali, chorando, questionando. Sem entender nada. Sem entender nada. Uma criança de 10 e uma querendo atenção. Querendo atenção, né, e então ela nos rouba, a depressão ela nos rouba realmente a vida. A vontade que você tem, e tentar fazer coisas que você não consegue é mesmo que nada. E é um negócio que não é do dia pra noite. Hoje eu acordei com... Não, é um período desde o inicial, é uma doença lenta, né? Que vai até o momento que, no caso, chegou o seu, foi um momento crítico. Sim, cheguei ao nível Por isso que mais... é muito importante ter esse diagnóstico, principalmente inicial. Sim. E nesse interim, né, desse diagnóstico também, eu tive trocas de médicos, porque eu mesmo fui sabotando por um tempo, né, para que o tratamento fosse mais rápido. Porque eu na verdade, eu queria ouvir de alguns médicos que não era aquilo. Então, eu mesmo me sabotava, né, eu queria ficar bem, eu não aceitava, eu não tinha como aceitar aquele diagnóstico. Mas foi importante. E Dani, nesse teu processo, né, passou, foi diagnosticado, e a gente ouviu muito sobre, você conversando com a gente, né, comigo, com a Elines, sobre intercessão, né, mulheres que se levantaram até o momento que você falou assim, chega, né, e mulheres que se levantaram em oração, intercedendo pela sua vida, Ruths que apareceram na sua vida, como foi esse processo para que você pudesse se recuperar, né, mais... Não digo rapidamente, mas sair daquele quadro para que você pudesse ter um suspiro de vida, né? Como foi esse processo? Ter Ruth na minha vida sempre foi essencial, né? Eu, na verdade, quando passei por esse processo, eu ainda não tinha totalmente a conversão, eu ainda não tinha tido esse encontro total com Cristo, né? E foi nesse processo que se levantaram as Ruth na minha vida, né? Eu frequentava uma igrejinha perto de casa, e lá eu tive uma Ruth muito maravilhosa, que ela segurou na minha mão, além da minha família, me levou para caminhar, ia na minha casa, fazer essa intercessão por cura, e a cada dia eu ia me sentindo melhor, né? E com isso fui conhecendo outras mulheres, e esse processo de Ruth é muito importante, sim, porque ele nos tira, né, desse processo de escuridão. Então, para mim, hoje, assim, com esse processo de aprendizado, com esse processo de
restaurar-se, de se validar, ajustes foram importantes para mim. E eu guardo cada uma com muito carinho, muito mesmo. Esse processo de ter alguém, né, de entender que você não está sozinha, porque Deus, ele nos dá só coisas, Deus, ele nos dá pessoas. São pessoas que estavam ali, que se importavam com você, falando, não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista das suas filhas, né, então isso é importante, a gente entender. A minha maior Ruth, na verdade, dentro de casa, foi Maria Eduarda, porque automaticamente ela ali me sarava, ela me trazia uma palavra, enxugava minhas lágrimas com uma toalha. A Nicole também vinha, mamãe, não quero ver você chorando. Minha irmã, que cansou de me dar banho, porque quando a gente está nesse ápice mesmo, assim, ela pegava nas minhas mãos, me colocava debaixo do chuveiro para tomar banho. Então as Ruths são importantes, mulheres que se levantaram na minha vida. Hoje eu sou muito grata mesmo, porque hoje eu consegui superar por conta delas, pelas orações. E hoje eu conheço esse processo de cada uma, por isso que eu valido a causa, entendeu, de cada mulher que aí está nessa construção, nessa reconstrução, nessa busca da sua identidade, de saber quem ela é, porque hoje eu sei quem eu sou, mas eu precisei passar por esse processo. E a gente que já te conhece sabe que hoje você usou, né, o seu processo virou propósito, Amém. né? E você hoje como você foi tão cuidada, hoje você cuida. Hoje você cuida de mulheres, né? Você Sim. trabalha na mentoria feminina, na Catedral da Família. Você tem um trabalho que você lidera um ministério Sim. com mulheres, que é para curar, Temos né? até Para curar fotinha almas. daí, Né? Tem fotinho dela no ministério. E em que momento você entendeu você percebeu que ao cuidar de mulheres você também estava sendo curada, que ao cuidar dessas mulheres você estava não só zelando pela vida delas, emocional e espiritual, mas você estava reafirmando, consolidando a sua. Como foi transformar? Das suas feridas, né, saiu para poder para curar outras Para curar mulheres. outras mulheres, transformar todo esse processo nesse novo propósito, que hoje a gente vê que você abraça isso assim com todo o seu coração. Sim, sempre costumo falar que o chamado ele é inerente ao que Deus tem para cada uma de nós, né? Não importa se eu fui no fundo do poço, não importa como eu estou hoje, é um chamado. É verdade. Né? Eu preciso exercer, eu preciso realmente fazer com que esse chamado se torne um propósito. E com isso, assim, eu vivo no mundo feminino, né? Assim, eu tenho 2 filhas, eu falo muito das minhas filhas porque realmente eu vivo no mundo feminino, sou rodeada de mulheres. E isso foi muito importante para que eu entendesse esse chamado, para que eu aguçasse meu propósito. Eu amo estar na mentoria, também lá eu sou muito tratada. Na medida que eu gero essa cura, eu também sou sarada. E aí com isso veio o ministério, né? Esse ministério também que tem sido abençoador na vida de outras mulheres. Eu estou tendo a oportunidade de ouvir cada mulher do seu processo, porque eu também já passei por isso, né? Então é muito mais fácil. Sim. Você ouvir aquela causa, você ouvir aquela mulher não se sentindo pertencida, porque na maioria das vezes elas estão no seu território desconhecido, que é o abandono, é o medo, é a insegurança, é essa falta de validação dela mesma. Você teve uma família que te apoiou, mas não é muito comum. Às vezes o homem, ele vira, isso é frescura, levanta, vai fazer, isso é mãe, ele não entende, né, esse processo. Então, eu Isso acho é verdade. que Ter esse apoio familiar faz toda a diferença, né, no tratamento e nesse levantar. Estar cercada das pessoas certas, Sim, né? sim. Nos ajuda em qualquer área da vida, mas num momento como esse, com certeza muito mais. E dentro dos ministérios que você trabalha, que hoje você é uma mentora que cuida de mulheres, você tem encontrado, assim, você tem se visto no passado em outras mulheres e saber, eu já estive aí onde você está hoje? Sim, com certeza. Cada história ali eu me identifico de como eu fui, de como eu estou e de como eu ficarei, né? Eu me vejo muito nelas quando eu ouço a história de cada uma ali tentando superar algo que é muito difícil. Eu me vejo nelas quando elas estão nessa fase de entender, né, o que passaram. Eu me vejo em cada detalhe nelas. E isso me motiva a cuidar, me motiva a abrir a porta da minha casa, né, para recebê-las, para ouvir, porque não é só o autocuidado.
né? A gente sabe que mentorar, interceder é algo muito espiritual, que a gente Sim. precisa estar alinhado com aquilo que Deus nos deu. É verdade. E é algo que é uma responsabilidade nossa. Hoje eu carrego essa responsabilidade como algo muito importante. Eu levo isso para minha Deus vida. tem uma missão, né? Deu uma missão. Através de tudo E que você passou. Deus não Sim. me curou à toa, tem um Isso. propósito E nisso. os testemunhos que eu, assim, vivo a cada terça-feira, que eu ouço nas mentorias, é o que me motiva, né? Quando eu ouço alguma mulher, nossa, eu tenho superado, eu tenho ficado bem, eu tenho conseguido vencer essa dificuldade. Então, isso para mim é motivo de me sentir muito feliz e de entender que eu estou no caminho certo. E, assim, a cada dia mais eu peço para estar alinhada com a vontade do Senhor, porque a gente sabe que assim, interceder, cuidar de pessoas de uma forma geral não é fácil. A gente carrega as fragilidades, a gente carrega uma série de coisas para nossa vida, né? Mas assim, o propósito ele é cheio disso mesmo. Ele vem na dor, ele nasce na dor, para que ele se transforme num amor. E é isso. Como é conduzir, né, essas mulheres? Como é tocar na ferida dessas mulheres? Como é aquela mulher que às vezes ela tá lhe ouvindo agora, nesse momento, né, na casa dela, está num quarto escuro, como você falou. Como é para essa mulher, né, conseguir sair, né? Como é trabalhar nessas mulheres que estão feridas hoje? Porque hoje, como você falou, você está cuidando, né? Tudo que você passou, você está colocando hoje na prática para que outras mulheres elas sejam curadas. Como é essa relação? Principalmente também dessa própria questão do seu próprio ministério, né? Que você tem na sua casa. Como é esse processo? Bom, o primeiro processo é de fazer com que elas entendam quem elas são, fazer com que elas acreditem em si mesma, né? Quando uma mulher te procura, ela chega ali totalmente destruída. Eu tenho, assim, ciência de que não é fácil. Primeiro, ela tem que entender, né, o que Sair a negação, né? Isso, principalmente, entender quem ela é. E gradativamente, a gente vai cuidando ali com amor, a gente vai colocando um pontinho naquilo que tem que ser finalizado. Elas precisam deixar esse território realmente do abandono, né? Porque quando uma mulher ela chega para falar das suas dores, ela se sente abandonada. Sim. E não é o abandono só físico, principalmente espiritual, né? Até que ela tenha essa cura. Então, no meu trabalho como intercessora, como essa mentora que sou, eu primeiro direciono que elas saiam dessa A primeira solução é desconstrução. sair do quarto escuro, né? É como se a gente, assim, metaforicamente, acenda a luz, né? Você precisa dar um passo, né? O primeiro passo. Sim, literalmente escuro mesmo, né? Precisa dar esse passo, precisa ter coragem, porque assim, o que mais impede, né? O que é mais resistente nelas é dar esse primeiro passo, entender que elas precisam sair dali daquele passado, que elas ficam presas. E a questão também de não entenderem, né, quem elas são, e a culpa. Porque nós mulheres, a gente carrega uma culpa por um tempo, assim, de achar que a gente tem que dar conta de tudo. Muitas dessas mulheres, elas não têm uma escuta mais sensível, uma escuta mais humanizada, principalmente na família. Eu tive sorte, né, de ter minha família que sempre me ouviu, sempre me apoiou, mas na maioria das vezes não é assim. É por isso que é bom você também procurar alguém. A Dani está aqui como um exemplo de mulher que superou isso. Se você estiver na sua casa, estiver nos ouvindo agora neste momento, está passando por uma depressão, né, por uma ansiedade, uma síndrome do pânico, são tantas doenças psicossomáticas, né? Sim. E se você estiver passando por isso, procure ajuda, né? Procure ajuda, pode até chamar a gente. Mesmo que coloque no você ache que é melhor comentário. estar sozinha, Isso. não fique sozinha. sozinha, porque estar sozinha Chame. não é a solução. Chame até quem você não conhece, como a própria Gabi falou. Às vezes você está nos vendo aqui, não nos conhece, mas é a única resposta que eu tenho hoje, nesse sábado, são vocês. Então, entre em contato pelo nosso Instagram, no nosso direct, que nós estaremos aí orando por você, Não é intercedendo por frescura, você. né? Não Isso é mesmo. As doenças psicossomáticas, elas não são bobagens. Muitas pessoas querem nos fazer acreditar nisso, né? O mundo, por falta de informação, há um tempo atrás começou a achar que isso tudo era frescurinha, como a Gabi diz, tolice, é mimo de mulher. Nós mulheres sofremos muito mais com isso,
Isso é mimo de mulher, isso é tolice de mulher, foi muito mimada pela mãe, aí agora tá clichê, assim. É o clichê mais utilizado, né? Isso é frescura. São esses clichês. E aproveitando até isso, nós precisamos fazer com que elas desmistifiquem, né, essa questão da depressão, achar que depressão não precisa de ter um tratamento nessa questão do âmbito psicossocial. Precisa de uma ajuda, precisa de uma terapia, para que elas voltem, né, pro seu mundo ali, para que entender que a ajuda profissional é necessária. Não vai... Você vai orar, você vai jejuar, sua família vai lhe apoiar, seus amigos vão orar por você, mas você precisa de um acompanhamento profissional. Deus capacitou aquele profissional para estar ali, é uma doença. Se você tem um problema de diabetes, você vai cuidar da sua alimentação, você vai cuidar de fazer atividade física, mas você vai procurar um médico, você vai fazer exames, né? E as doenças psicossomáticas também são assim. Você tem que ter toda a sua rede de apoio, mas você precisa de um profissional. É quebrar esse tabu mesmo, né? De achar que só as doenças, a gente fala assim, físicas são importantes. As doenças emocionais, elas são tão importantes quanto as físicas, porque dentro do emocional, eu vou manipular o meu comportamento. E aí podem gerar comportamentos que eu não vá querer ter, né? Eu não vou... Sim, pode falar. Eu vou me tornar ansiosa, eu vou me tornar irritada, eu vou me tornar diversas coisas que eu não quero. Não por eu querer, mas sim por eu estar passando por aquele momento ali. É verdade. Amém. Então, mas é isso. Olha, temos muito a falar ainda sobre esse assunto. Você tá vendo que é um assunto delicado, mas é essencial. Mas é um assunto também de superação. Ela passou por toda essa situação e hoje ela está aqui como um exemplo. Testemunhando. Um testemunho vivo da presença de Deus, da glória de Deus. Então, às vezes, a gente pode pensar um assunto um pouco pesado, mas é um assunto de superação. É um testemunho, né? Então, estamos muito felizes dela estar aqui. Amém. A gente vai voltar rapidamente, a gente vai para um comercial. Você que está nos ouvindo aqui, fique conosco, vai rapidinho ali, pega seu café, vai no banheiro rapidamente e já já nós vamos estar de volta com Femininas. É VaptVupt, tá? Vem daqui a pouquinho. O governo do Pará comemora o aniversário da nossa capital assim, construindo uma feliz Belém para você, com o Hospital da Mulher e mais investimentos na saúde, com o maior programa de macrodrenagem da história, com novas escolas, com infraestrutura, com mobilidade, com avanços e conquistas na segurança, com cidadania, uma Belém mais bonita, mais unida, mais feliz. Uma feliz Belém para você, Governo do Pará, por todo o Pará. Mais de 9 unidades no Brasil e milhares de entrega por mês. Isso é a Grill Transportadora. Temos uma estrutura de ponta a ponta, equipe treinada e o único sistema de seguro do mercado. Com a Grill, a sua mercadoria vai de ponta a ponta com segurança. Siga-nos nas redes sociais e descubra como podemos ajudar o seu negócio a ir mais longe. Você já pensou em como pode proteger a sua família, mesmo quando você não estiver mais por perto? A New Life, há 23 anos, cuida de famílias com respeito, carinho e dignidade nos momentos mais delicados da vida. Com um plano funeral, você garante acolhimento, estrutura e paz para a sua família quando ela mais precisar. Fale com a gente. Cuidar do futuro é um ato de amor. Em Belém. Nós entendemos que cada projeto é único e temos orgulho em trabalhar com você para encontrar a melhor solução para a sua necessidade. Boxe em blindex, boxe em acrílico, esquadrias de alumínio, bisotê, portas de vidro, janelas de vidro, guarda-corpo, fachadas panorâmicas, fachada em pele de vidro, fechamento de área em vidro, espelhos personalizados, envidraçamento de sacadas, fabricação própria. Realizamos a entrega em domicílio e também a sua instalação. Solicite orçamento grátis e sem compromisso. Fones WhatsApp 91 98141 7706 e 99222 4340. Alubox, detalhes que fazem a diferença. Avenida João Paulo II, 1516, Marco, Belém, Pará.
falei que é bem rapidinho, não foi? Vamos falar agora do quê? Da nossa loja, do nosso patrocinador oficial. Eu já me sinto dona da loja, nossa loja, que a gente já ama tanto, mas é nossa do nosso coração, tá, gente? Porque os donos dela não somos nós. Mas são os nossos patrocinadores oficiais, a loja Égua do Celular. Gabi, o que a gente encontra lá na loja Égua do Celular? Aí você tem os melhores aparelhos, de melhor qualidade, capinhas, acessórios, tudo para o seu celular. E principalmente de primeira qualidade e daquele precinho que todo paraense gosta. Só na loja Égua do Celular tem. A loja Égua do Celular, você encontra ela aqui na Arterial 18, em Ananindeua. Já temos loja Égua do Celular em Castanhal. Olha que chique que estamos crescendo. E a loja Égua do Celular também atende delivery. O melhor delivery da cidade para atendimento de celulares é a loja Égua do Celular. Você que tem uma vida corrida, que não tem tempo de estar saindo de casa, pegar trânsito, engarrafamento Quer e tal. surpreender a esposa, liga pra lá e eles Liga. já entregam, não precisa nem você ir. Olha, fica a dica, Dia das Mulheres, amanhã, Dia Internacional das Mulheres, um celular é um dos presentes que toda mulher vai amar, viu? Pode ir acompanhado de um chocolate? Pode. Pode ir com uma florzinha? Aqui pro meu esposo. Pode ir com uma flor junto? Pode, mas o efeito do celular, meu amigo, é imbatível. Então é uma oportunidade de você presentear, porque os preços da loja Égua do Celular são imbatíveis. Olha que a gente tá falando sério. Entre em contato, não custa nada. Vai lá no Instagram deles, Égua do Celular, e já manda um direct que eles vão te atender e é o melhor atendimento da cidade. E rápido. Um beijo à nossa querida Érica, ao Pedro, ao Júnior, mas especialmente para a Érica, porque é a mulher dessa empresa, Loja Égua do Celular. Voltamos agora para cá para o estúdio? Com a Dani, minha amiga. Muito obrigada por compartilhar, abrir o seu testemunho, né? Abrir o seu coração, porque não é fácil. Não é qualquer pessoa. Uma mulher, ela precisa estar totalmente sarada, transformada para poder testemunhar, para poder falar, né, da sua dor. Não é qualquer um que consegue. É verdade. Dani, você é neuropsicopedagoga e também analista comportamental. E você já exercia essa profissão antes de estar no cenário da doença da depressão. São duas perguntas em uma. A primeira, em que a sua profissão lhe ajudou, tipo, a identificar os sinais, a começar a tratar, a começar a cuidar, porque, como você mesmo disse, foram anos, né, inserida nisso. No que a sua profissão lhe ajudou e hoje, como a sua profissão lhe ajuda na atuação com outras mulheres. As mulheres que você encontra, você consegue perceber se os comportamentos são repetitivos, se os sinais são os mesmos, se algo exclusivo. Se tem algo exclusivo, se cada pessoa tem um sinal diferente, tem um gatilho diferente. No que a sua profissão lhe ajudou no seu processo e hoje como lhe ajuda nesse cuidado, porque é um cuidado espiritual, mas que você precisa, né, colocar também a sua profissão em prática. Nos explique aí. Bom, o neuropsicopedagogo, mais nada, ele atua, né, nessas questões do aprendizado, nessas questões do comportamento também. E a neuropsicopedagogia, ela veio me ajudar muito, porque assim, cada paciente ou cada escuta, ela não é uma escuta individualizada. Cada um tem um comportamento diferente do outro. Embora exista ali um transtorno de aprendizagem, embora exista ali um transtorno emocional, mas são condutas diferentes. Então veio para me ajudar muito, muito mesmo. Hoje é facilmente identificar uma mulher que ali está precisando de uma ajuda no âmbito emocional, no caso da depressão, da ansiedade, de outros comportamentos, diferente também de uma criança que tenha, no caso, um autismo, que passa por TDAH, que são os transtornos de aprendizado, né? Isso também vai gerar ali uma sobrecarga muito grande na vida dessa criança, né? O comportamento vai mudar, as suas ações vão mudar e a gente precisa entender ali para poder ajudar. Então, a neuropsicopedagogia atrelada, né, a neurociência, ela vem para ajudar. Hoje a gente já tem essa ferramenta como algo muito viável para que nos ajude nessa condução aí do tratamento. Você consegue identificar em algumas
pessoas adultas já, né? Porque quando a gente fala neuropsicopedagogo, você já imagina uma vertente mais infantil, Sim, infanto-juvenil, Colégio, né? Você pensa em colégio, em crianças, adolescentes, mas trazendo isso para o seu ministério, né? Ou para a sua vida profissional com adultos. Você consegue identificar hoje que muitos diagnósticos que não foram dados no passado, né? Como você já falou, TDAH, autismo, Dislexia, descalculia, TOD, TOD, vários. Você TOC. consegue hoje perceber que a falta desse diagnóstico e do tratamento que deveria ter acontecido numa infância gerou mais problemas ou gerou mais sobrecargas hoje na vida adulta? E é possível ainda E a começar... falta de percepção dos pais também, É. né? Aí, principalmente antigamente, como ela tá falando sobre a vida adulta, não era algo que era, assim, tão, não Hoje digo comum, mas não era algo que Se se falava dava muito, devida isso. importância. Não tínhamos, né, conhecimento e informação como hoje Isso. tem. Aí a pessoa que hoje consegue identificar, ou talvez ainda não tenha um diagnóstico, ou já tenha, é possível tratar, é possível cuidar, reverter algum quadro, melhorar a qualidade de vida dessa pessoa? Sim, antes de mais nada, né, gente, como eu havia falado para vocês, qualquer diagnóstico ele não vem para sentenciar, né, ele vem para nortear. E o que mais dificulta ao sabermos, né, dessas dificuldades foi essa falta de percepção, né, de entender que ali precisam de ajuda, precisa realmente desse suporte. E hoje é muito mais fácil, sim, quando nós nos identificamos. Eu consigo identificar quando aquela mulher ali, mulher, ou homem ou criança, né? Não estamos aqui só para generalizar as mulheres, né? Isso. Mas eu consigo identificar, sim, quando aquela criança precisa de uma ajuda da parte comportamental, numa parte psicossocial, numa parte realmente do ensino-aprendizado, né? E a gente sabe que quando essas crianças elas são orientadas, elas conseguem ter um bom sucesso, elas conseguem desenvolver cognitivamente, interacionalmente, que é o que mais dificulta, né? Para que elas possam ter um bom êxito. Então, só ajudou, né? E o diagnóstico, normalmente, ele é individual, ou tem um padrão, né? Porque é bom saber, às vezes a pessoa acha que aquilo ali vi na internet. A gente às vezes não quer ir no profissional, aí começa a comparar com a história da vizinha, com a Isso, história vê da na internet, amiga. a pessoa entra lá e fala, olha, isso aqui eu tô sentindo, Não. e já é o meu diagnóstico. Isso é um erro também, né? Então, Você tocou num assunto muito importante, num ponto muito importante, né? Quando a gente vai fazer essa escuta de paciente, cada paciente, ele tem uma característica individual. Os transtornos existem, eles são um só, mas características individualizadas. Eu não posso fazer uma observação de um autista de suporte 1 ou de uma criança com suporte 2, com TDAH, eles não vão ter características parecidas. Então, cada paciente tem uma conduta individualizada e eu preciso ter essa percepção para que eu também monte um tratamento ou uma reabilitação ali, dependendo do que for, de forma individualizada. E aí esse trabalho ele é humanizado. E é por isso que precisa do diálogo, né? Precisa da Sim, conversa. sim. Não adianta você jogar e achar que o seu profissional é a internet. Não. Né? Isso é a preocupação hoje do profissional, Mas é o que se do tem mais médico, visto, né? porque ele joga ali na internet, aí tem um diagnóstico que acho que ali também já tem até a cura. Já fala, estou sentindo dor de isso, cabeça, tontura e dor na barriga. Aí leva, né, o que tenho, aí Qual já vai dar um remédio? diagnóstico. Não, você precisa- Doutor Google, não é o doutor Google, e não é Você assim. precisa do sentar com o profissional, ele lhe ouvir, você precisa falar, né? Sim. Principalmente a depressão, a pessoa ela precisa começar a falar, né? Falar, olha, eu tô sentindo isso aqui está me incomodando. Então você tem que ir a um profissional. Isso. E hoje precisamos sair, né, desse diagnóstico tardio, para que possa logo fluir esse atendimento, né, seja de qualquer transtorno. Quando se tem um diagnóstico muito assim tardio, fica mais difícil, mas não é impossível, né? O diagnóstico ele está aí, volto a falar, não como uma sentença. As pessoas têm medo do diagnóstico, elas se atêm ao diagnóstico, mas A pessoa não. adulta, que já está na fase adulta, jovem adulto, que tem um diagnóstico, mas nunca tratou já vivi até agora com isso, vou terminar de viver assim. É um diagnóstico mais complicado, né, do adulto, porque ele entende que ele não precisa mais dessa autoajuda, ele já passou disso, mas não. Ele precisa, eu tenho feito muito atendimento, muita escuta de jovens se descobrindo, né, com algum transtorno. Então nunca é tarde. Nunca né? é tarde, para nunca. se E é amar, E é pra possível se ter uma cuidar, melhoria pra se de tratar. vida. depois Muita de um qualidade de tratamento. vida. Precisamos, né, ter essa qualidade de vida em todos os âmbitos da nossa vida.
Falando sobre profissão, né? Mas a Dani também é uma mulher de fé, é uma mulher de oração, né? Uma supervisora, Intercessora, é uma Dani. intercessora, Amém. né? E a gente queria saber, Dani, como caminha a ciência, né? A vida profissional com a fé? Como elas caminham lado a lado? Como é tão importante, como a gente falou, ter um diagnóstico, mas também se prostrar diante de Deus. Deus é nos que levanta, Deus é que nos tira, né? É muito fácil, eu falei assim, a gente precisa acender a luz, mas Deus é que nos dá aquela força para ir lá, falta pegar o nosso dedo e tchuf! Então, como é caminhar, né, a ciência e a fé junto nesse processo? Fé e ciências, elas são duas ferramentas importantes e elas caminham juntas, né? A fé, ela nos traz significado e a ciência é a racionalidade. Então, sem fé para tratar aquilo que é racional, é mesmo que nada. Porque eu preciso tratar, mas em contrapartida eu sei que o Senhor é que está no controle de tudo, né? O Senhor que nos cura, é o Senhor que nos dá essa visão para que a gente possa ir em busca desse tratamento. Então, fé e ciência, elas são duas ferramentas que vão fazer toda a diferença na nossa vida. Sem fé é impossível e sem a ciência também. Então, eu valido muito... Mente e a identidade, Isso. né? Tanto a mente da questão da ciência quanto a identidade Sim, cristã. sim. Então, eu valido muito ambas. Não existe uma fé irracional, né? Porque eu preciso ter essa ciência para significar e para que eu possa fazer a condução disso tudo, né? Eu já vi várias pesquisas, inclusive, falam quando a pessoa se apega à fé, aquele diagnóstico, ele acaba sendo muito Mais leve. Isso, mais leve, e também a recuperação muito mais rápida, Muito porque mais rápida. a fé, ela vai que nos dá essa motivação, né? Uma das doenças que mais aflige hoje, mais preocupa a humanidade é o CA, né? Sim. Essa é uma doença assim que você, quando tem um diagnóstico, já recebe quase como uma sentença de morte. Mas já é comprovado que nos tratamentos de CA, a fé ela é fundamental. Aquele paciente que começa esse tratamento com fé, acreditando, eu vou vencer, eu vou sair dessa, vai dar certo, os remédios vão funcionar, né? As terapias que serão necessárias, tudo vai dar certo, são os pacientes que geralmente conseguem se curar, né? Ter todo o processo de remissão e consegue depois levar uma vida normal e ter uma qualidade de vida durante o processo, porque Sim. até o momento da cura tem um processo difícil. Então, só comprova e valida, isso já é comprovado, né? Que se você não tiver fé e acreditar que aquele tratamento vai dar certo, não vai acontecer. Quando foi esse seu processo de você entender que era fundamental se apegar à fé para que você pudesse... Na verdade, a fé foi que me trouxe pro meu mundo, né? Pro meu mundo real, a fé que me fez entender que eu realmente ali precisava depender do Senhor, né? E a fé, ela nos traz para essa nossa realidade em Cristo, né? De que nós dependemos dele, de que nós precisamos, que independente do tratamento, sem fé nada conseguiremos. Então, a fé realmente ela é a chave, né? Para que todas as outras coisas, tanto no nosso corpo físico, espiritual, emocional, deem certo. Então, porque o Senhor, ele é o médico dos médicos, né? Então, a fé e a ciência, elas caminham lado a lado. E, como ele estava falando, é uma chave mesmo para que haja uma cura, né? E a gente tem visto aí a ciência avançando nesse âmbito da fé. Elas andam interligadas. Então, são duas ferramentas que não se pode ser invalidadas, não se pode deixar de lado, principalmente a fé. A fé renova a nossa mente, né? A palavra diz, Certeza. renovai-vos a vossa Nossa mente, o mente. vosso entendimento. Então, a fé, ela vai... Tem um livro que eu li um pouco também sobre essa questão de depressão, que ele fala sobre a mente, como é importante a gente cuidar da nossa mente, a gente, né, o corpo, é claro, mas a mente é o que acaba nos puxando para baixo, né? Que tá tudo aqui na nossa mente. Então, se a gente Joyce Meyer tem um livro, Campo de Batalha da Mente. também tem Gente, esse livro é sensacional. Você que está nos assistindo, é uma dica de leitura, viu? Porque ela mostra através do livro o quanto as nossas guerras de todas as áreas na mente. Começam na nossa mente. É um campo de batalha. E como a gente consegue vencer tantas guerras terrenas cuidando da nossa mente. Isso. Incrível, é incrível. A mente ela elucida tudo do nosso corpo, né? Então a gente consegue
nos sabotar, a gente consegue ser alguém melhor ou não, dependendo do que for gerado em nós. É verdade. Dani, assim, você hoje trabalha com muitas mulheres, né? Como você mesmo disse, mulheres que se sentem invisíveis, mulheres que se sentem desvalorizadas, mulheres que não veem propósito nenhum na vida, que acham que não tem nenhuma habilidade, nenhum talento, nenhuma virtude, nenhum valor. E Deus tem levado muitas mulheres nesse cenário para você, né? Sim. Deus te tratou para isso, Deus te Amém. curou, te resgatou para isso. E o que você tem a dizer hoje, assim, para você que está aí em casa nos assistindo, que hoje se encontra nesse cenário, que hoje você se olha, como a Dani, você se vê, mas não se enxerga, né? Ou que você olha para você assim e diz, que valor tenho eu? Não tô servindo nada, tô me sentindo inútil, Quero desistir, tô me sentindo né? tô me sentindo sem valor para os meus, e você não está tendo reconhecimento, talvez o valor que você queria daqueles que te cercam, está querendo desistir do seu propósito de vida, desistir da sua família, desistir do seu trabalho, desistir da sua vida. Para você, mulher, que hoje está aqui, você ligou a televisão, entrou no Instagram, no YouTube, não foi por acaso, porque Deus tem algo para falar com você. E muitas de nós, em algum momento da vida, nos encontramos nessa situação, Sim. né? Nesse cenário. Mas hoje Dani está aqui, compartilhando a sua história de vida, e eu sei que Deus tem algo poderoso para falar através de você para essas mulheres. Como Deus pode fazer para que essa mulher entenda, ressignifique, como você disse, a vida e viva as promessas de Deus na vida dela. Bom, mulher, você precisa sair primeiramente do seu território, né? Desconhecido, desse abandono. Você precisa realmente se sentir acolhida por si mesma, primeiramente. Precisa buscar fazer a sua parte. Nós sabemos que mulheres sobrecarregadas, elas... Pode falar, não se emociona. Saiu sem querer. Mulheres sobrecarregadas. Mulheres sobrecarregadas, elas têm a maior dificuldade, né, de entender quem elas são. Então, eu lhes diria, mulheres, que vocês possam se aceitar, precisam se valorizar, precisam trazer para dentro de si o seu valor, né, sua identidade. Todas nós temos uma identidade forjada em Cristo. Comigo não foi fácil, mas hoje eu consegui superar, e eu estou aqui para dizer que é possível sim, que você precisa apenas acreditar em si mesma. E hoje eu me tornei uma mulher uma mulher que superou, uma mulher que consegue entender umas às outras, uma mulher que está aí para ajudar nessa caminhada. Amém. Muito bem. Então, já foi falado aqui durante todo o programa, você não está sozinha. E a gente queria também, se tivesse a oportunidade, de a gente também fazer um momento de oração. Para essa Isso. mulher que está nos ouvindo, porque a Dani sabe o quanto é difícil, né? O quanto é difícil você sentir sozinha. Então, às vezes, você está nos ouvindo e ainda há esperança. Você tem um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de você, um Deus que não te abandonou. Mesmo se você está achando que você se sentiu abandonada, Ele não te abandonou. E Ele está com você. Então, que a gente possa também aproveitar e tirar só um tempinho para a Vamos. gente fazer essa oração, porque eu creio que nós vamos ter testemunhos, Amém. testemunhos Vamos. de mulheres que vão falar para cada uma de nós. Amém. Então, Amém. eu queria te convidar, Dani, você que é uma intercessora, né, para fazer essa oração conosco por essas vidas. E a gente está falando de mulheres, porque como o programa é femininas, a gente usa muito essa linguagem para o público feminino. Mas sabemos que tem homens que nos assistem. Você, mulher que é casada, que tem filhos, compartilha com eles também, porque isso não é algo exclusivo do mundo Isso. feminino, né? Sim. É geral. Então, que o Senhor hoje, nessa tarde, possa alcançar a tua vida, Abençoar a sua mulher, família, a tua vida, Jesus. homem também. Nós vamos orar por essas pessoas. Sim. Amém. Amém, Dani? Vamos orar? Podemos orar? Com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque eu tive a oportunidade de revisitar, Senhor, o meu processo, Senhor. Obrigada, Jesus, porque eu sei, Pai, que Tu tens grandes coisas, Pai, para operar no meio de todas essas mulheres, Pai.
Oh, Senhor, hoje eu vejo essa dor que foi transformada em algo maravilhoso, Senhor, foi necessário, Senhor. Deus. Obrigada, Senhor, porque naquele momento, Senhor, na qual eu me senti uma mulher abandonada, entristecida, Senhor, sem saber realmente quem eu era, o Senhor me trouxe para perto, o Senhor fez com que eu resgatasse a minha identidade, Pai. Amém, Jesus. Obrigada, Jesus, porque eu sei que essas mulheres que ali estão, Senhor, sem entender o seu processo, estão se sentindo sozinhas, Pai, Tu também vai trazê-las, Pai, para sua memória, o Senhor vai cuidá-las, o Senhor vai gerar vida, Senhor, por isso eu te peço, gera vida, Senhor, nessas vidas, através de cada uma de nós, Pai, porque como é bom, Senhor, ser um instrumento, Senhor, conduz cada mulher, cada escuta, cada, Senhor, situação, Pai. E que a cada momento e a cada dia a gente possa estar, Senhor, alinhadas, restaurando, Senhor, através do nosso testemunho, ouvindo, Senhor, essas mulheres, Pai. E eu te agradeço por este momento, Senhor, ser tão especial, Senhor. Obrigada, Senhor, por essas mulheres que aqui estão também, porque eu sei que delas provém vida, Senhor. Muito obrigada, Pai. Amém. 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 Glória a Deus. Recebe Amém. a sua cura aí na sua Receba casa. em nome de E Jesus. pra gente concluir, queria pedir para postar aqui a foto da família da Dani. Isso, cadê? Queridíssimo E, Augusto se possível, mande Cavalcante. um abraço para sua família, né? Como você falou, foi fundamental na sua recuperação. Olha que família linda, Linda. abençoada. Pai, mãe, meus irmãos, obrigada por todo o apoio. Essa é a parte mais difícil, porque a minha família realmente foi a minha maior sustentação no momento que eu precisei. E hoje eu não falo com um choro de tristeza, hoje eu falo com um choro de alegria, porque é possível vencer, e eu venci em Cristo, eu venci porque vocês estiveram ali lado a lado, meu esposo também, que foi imbatível, as minhas filhas, todo o meu amor por vocês, pela minha família, eu espero que o nosso laço seja sempre assim, que nós continuemos juntos, firmes e fortes, e que hoje realmente eu fui levantada também para ser luz na vida de vocês. Então, um beijo, marido, filhas, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e aos meus amigos também, as minhas Ruths. Muito obrigada mesmo. Que lindo, graças a Deus. Como é bom poder voltar para agradecer, Amém. né? Que bênção. Você voltou para agradecer. E você é um testemunho de superação. É exatamente isso. Deus, ele tem te capacitado e tem te levado e vai te levar ainda mais longe. Eu creio que aqui é só o começo, né? Só o começo desse testemunho, só o pé inicial do que Deus, ele ainda vai fazer na sua vida. E muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada por... porque a gente sabe que é difícil, né, falar sobre você, falar sobre as nossas o que nós passamos, cada pessoa sente, não é fácil algo você fácil, mostrar você abre suas o seu dores, coração. né? Verdade. E você é uma mulher com propósito, vozes com propósito, e eu creio que o seu testemunho vai impactar Eu creio. tantas mulheres que estão nos assistindo aqui, e também por onde quer que você vá, você Amém. é uma carta viva de Deus, né? Minha amiga, muito Obrigada. obrigada por você ter vindo, por ter estado conosco. É uma alegria imensa ter você aqui Obrigada. conosco. Eu também. Eu sei que foi uma entrevista difícil, regada por lágrimas, por emoções, mas como você disse, são lágrimas de gratidão, né? De ver de onde Deus te tirou, de ver o que Deus fez na sua vida. Eu Isso saí é do maravilhoso. improvável, né, para o propósito do Senhor. E também me alegro de estar aqui com vocês, obrigada. Precisava realmente propagar esse testemunho, que foi por muito tempo uma carta fechada, né? E hoje é uma carta aberta para essas mulheres. Obrigada. Graças a Deus por isso. Muito obrigada. Olha, não esqueça de compartilhar, né? Às vezes você está vendo aqui o nosso programa e tem alguém que você conhece que está passando por isso, né? Compartilhe, né? Exatamente. Compartilhe todo o conteúdo. Essas mulheres vêm aqui, abrem seu coração. Não esqueça de compartilhar tudo que você tem assistido, tanto no nosso YouTube, TV Livre Belém, quanto no Instagram, TV Livre Belém, e também no nosso canal 42.1. Você faz parte dessa história. Exatamente. Vamos encerrando aqui o nosso programa, mas não esqueça que nós temos um quadro especial com a doutora Wellen Cavalcante. Coincidência nos nomes hoje, mas a doutora Wellen Cavalcante, que é uma psicóloga renomada em Belém, ela tem o quadro Em Sintonia. E hoje o Wellen tem uma palavra especial e um recado. Ela sempre tem dicas maravilhosas. Então você não deixe de assistir. Continue agora no programa Femininas com a doutora Wellen Cavalcante e no próximo sábado estaremos aqui juntinhas. Porque Femininas, não importa as circunstâncias. não importa os desafios, femininas! Femininas!
pessoal, no nosso Em Sintonia de hoje nós vamos falar sobre depressão. Depressão ainda é um grande tabu na sociedade, mesmo que nós tenhamos falado bastante sobre saúde mental, principalmente no período da pandemia. A depressão não é um problema de hoje, a depressão é um problema de sempre. Quem nunca ouviu dizer que a depressão é falta de Deus, falta do que fazer, que na minha época isso não existia? Muitos de nós não só já ouvimos, como também já falamos. E eu gostaria de dizer para vocês que a depressão não é um sentimento ou uma emoção, é uma doença que precisa ser tratada e cuidada como uma. É importante que nós possamos ficar alertas que a depressão ela não escolhe religião, classe social, gênero, ela pode acometer todas as camadas. Qualquer um de nós, em algum momento, se não dermos as devidas atenções à nossa saúde mental, corremos o risco de entrarmos em um processo depressivo. Existem vários fatores para a depressão. Um que é muito importante, que nós precisamos também levar em consideração, são os fatores biológicos. Sim, existe uma predisposição genética. Se você tem familiares de primeiro grau que têm um quadro de depressão crônica, isso não significa que você será depressivo, mas significa que é importante você ter um alerta caso você observe alguns sintomas. É importante também nós observarmos que a depressão, ela não é tristeza. As pessoas agora até brincam nas próprias redes sociais, estou depressivo. Não devemos brincar com a depressão. A tristeza é um processo natural da nossa vida, como a alegria, como o medo e como todos os outros sentimentos e emoções. No processo da depressão, existe um comprometimento neurológico, diretamente relacionado ao nosso lobo frontal. É importante que nós ficamos atentos aos detalhes. Se você tiver alguns desses sintomas há mais de 30 dias, é importante ir ao médico e procurar um psicólogo. Por exemplo, você começa a perder o desejo de fazer as coisas que você fazia. Um hobby, um encontro de amigos, ir à igreja. É como se aquilo que você mais gostasse simplesmente perdesse o sentido para você. Você também começa a perder, por exemplo, nos casos mais elevados, o autocuidado. Você não tem mais vontade de tomar banho, fazer a sua higiene, que normalmente você faria tranquilamente como um hábito natural ou que era algo que te desse muito prazer. É importante que nós possamos observar que só porque as pessoas riem e demonstram alegria, principalmente nas redes sociais, isso não significa que elas não estejam no estágio profundo de depressão. Inclusive, é aí que mora o perigo. É engraçado porque nós sempre olhamos o outro para observarmos se ele está no processo de adoecimento profundo. Mas, na verdade, nós precisamos olhar para nós mesmos. Estamos perdendo, por exemplo, o desejo de fazer as coisas que gostávamos, não conseguimos dormir, há uma angústia, uma aflição, um aperto no peito. Nós não estamos mais conseguindo ter esperança do futuro e começamos, inclusive, a questionar a importância da nossa própria existência. É importante nós procurarmos um profissional de saúde mental. Não é saudável, amigos, não é natural nós questionarmos a nossa importância naquilo que nós estamos nessa vida que é para viver. A ansiedade tem um outro risco que também é algo que nós precisamos ficar atento. Pensamentos de morte e suicídio. É quando você começa a questionar como seria a vida se você não estivesse aqui. Não é natural nós atentarmos contra a nossa própria existência, porque não existe nada melhor nessa vida do que viver. Então, é importante que você fique atento aos sinais dos seus amigos, dos seus familiares e, sobretudo, também com você mesmo. Lembre-se, ansiedade, depressão e todas as outras doenças mentais não são problemas só de jovens. Vocês precisam observar o processo depressivo em crianças, em adolescentes, em jovens, adultos e também nos idosos. Então, fiquem atentos aos sinais. Estar ou não depressivo não está relacionado ao sorriso que você dá. Estar ou não depressivo está relacionado a como você vê a vida e como você vê a vida diante de você. Se você não se sente bem, procure um especialista. Cuidar do nosso bem mais precioso sempre será a melhor opção. Até o próximo Em Sintonia.